Eu gostaria de compartilhar nesta manhã um tema com vocês que fala sobre os sonhos de Deus. Na verdade, na semana passada, se você esteve aqui, você vai compreender um pouco mais. Você que não esteve, você pode, através dessa ministração, tem o link da ministração do domingo passado, e com certeza as duas juntas se conectará muito melhor e você vai ter uma compreensão muito mais precisa, porque na semana passada nós falamos sobre um tema, vivendo os sonhos de Deus para mim. E hoje eu quero falar sobre os sonhos de Deus para você. Os sonhos de Deus para você. Esse é o tema desta manhã. E eu não sei quem aqui se lembra da história das 3 pequenas árvores que sonhavam com o que elas seriam depois de grande, que nós compartilhamos aqui na semana passada. Se você estava aqui, você se lembra da história dessas 3 árvores. Elas tinham um sonho, mas Deus tinha um sonho muito maior para cada uma delas. E nada melhor do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. Quando nós falamos na semana passada em viver os sonhos de Deus, é nada mais do que nós estarmos no centro da sua vontade. Aquelas árvores achavam que elas estavam vivendo um sonho e de repente cortaram e elas não tinham mais expectativa de viver o que supostamente elas tinham sonhado, mas Deus tinha um sonho muito maior para elas. Você vai ouvir isso na ministração que nós trouxemos na semana passada. Mas nesta manhã, queridos, eu começo com uma pergunta: de onde vêm os maiores sonhos? Você já perguntou isso? De onde vêm os maiores sonhos? Como eles nascem? Como eles são produzidos? Como eles são gerados? De onde vêm? Se você quiser responder essa pergunta pela lógica da psicologia, é fácil. Para a gente responder essa pergunta de uma forma lógica, é muito fácil. Você pode dizer, ou a pessoa pode responder, que esses sonhos, na verdade, eles nascem no inconsciente da pessoa, nascem, é como se fosse um reflexo dos pensamentos, das experiências, dos desejos que nós ainda não conhecemos, mas que nos marcaram. De uma forma lógica, na psicologia diria isso. Como que os sonhos nascem? Os sonhos nascem assim, lá no inconsciente, de um reflexo de experiências que talvez nós tivemos, dos nossos pensamentos, desejos que nós temos, desejos que ainda não foram realizados, que nós não conhecemos, mas que nos marcaram no passado. Poderíamos dizer que os sonhos nascem dessa forma. Essa resposta, queridos, de uma certa forma, pode até ter sentido. E tem sentido. Mas hoje, eu quero falar um pouco, e eu quero te mostrar uma maneira diferente de olhar para os seus sonhos. Não dessa forma lógica, psicológica, mas olhar para os nossos sonhos. A pergunta que eu fiz foi: de onde nascem, de onde vêm os maiores sonhos? De onde vêm aqueles desejos que de repente você começa a ser produzido dentro de você? Não é só de um inconsciente, não é só de um desejo de experiências, existe algo muito maior. E é essa maneira diferente de olhar para esses sonhos que eu quero compartilhar nesta manhã. Eu quero, na verdade, vou te falar sobre os sonhos de Deus, os sonhos que nascem no coração de Deus para nós. E como nós conseguimos captá-los, como nós conseguimos trazê-los para a existência das nossas vidas. Por quê, pastor? Porque os sonhos, queridos, de Deus, nascem no coração dele mesmo. Os sonhos que são projetados dentro de nós, nascem no coração de Deus, vêm de Deus. Deus é um Deus totalmente criativo. Deus, ele cria coisas incríveis.
A começar por mim e por você. Você é uma pessoa incrível. Olhe para a pessoa e diz ao seu lado, diga, você é incrível. Não, mas tem que falar de verdade. Eu vi aí que alguns falaram meio estranho assim. Não. Diga de verdade. A esposa aí olhou para o marido e disse assim, você é incrível. É incrível. Né? Mais ou menos. Não, diga de verdade. Olha para sua esposa, para o seu esposo, para o seu irmão, para o seu amigo. Diga, você é incrível. Olha que lindo, queridos. Deus é um Deus criativo. Ele criou cada pessoa que já passou. Ele criou cada pessoa que está hoje. E ainda vai viver nessa face da terra. De uma forma tão cuidadosa, tão preciosa. E Ele conhece a história, ou a história de cada um em detalhe. Ele já tem toda a provisão para você. Ele tem toda a provisão que você precisa para que você possa viver os propósitos, os sonhos dEle para você. E quero começar com um texto nesta manhã lendo o Salmo 139, versículo 13 até o 16 na versão NVI. Você vai acompanhar comigo aqui, onde o Senhor diz que Ele nos criou de uma forma tão linda, da forma como Ele nos teceu, da forma como Ele nos colocou no ventre da nossa mãe. E aqui o salmista diz assim, versículo 13: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque fizeste-me de modo assombroso e admirável. Eu não disse para você que você é incrível? Está aqui, ó. Olha só como Deus nos fez, de um modo assombroso, admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como eu amo esse texto. Esse é um dos textos que a pastora Priscila, minha esposa, mais ama também. Nenhum, queridos, dos ossos nossos existia, mas o Senhor já tinha escrito, determinado, aqui diz que todos os dias já haviam sido determinados para mim, já haviam sido escritos no livro, sem qualquer um deles antes existir. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, eu já sonhei tudo para você. Eu tenho sonhos para você. Eu já preparei os sonhos para você. Os teus dias estão determinados. Agora, queridos, se Deus determinou os nossos dias, se Deus determinou as coisas para nós, qual é o nosso trabalho hoje? Qual é a nossa... o que nós temos que fazer hoje? Descobrir o que é. Descobrir quais são esses sonhos. Descobrir o que Deus preparou para mim. Deus, Ele sonhou com você antes mesmo de você nascer. Quando eu falo e ouço eu falando isso, queridos, eu me alegro tanto, porque o Senhor sonhou comigo. Eu sou fruto do sonho de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Você é resultado de um sonho. Deus sonhou com você. Você não está aqui nesta terra por acaso. E Ele colocou em você desejos e sonhos que, mais do que glorificar alguma coisa, é para glorificar o nome dEle. E irão te fazer, queridos, uma pessoa, esses sonhos, além de te glorificar a Deus, Ele vai fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu não estou tendo uma vida realizada, eu não estou tendo realizações concretas, eu não estou feliz. Querido, significa que nós ainda precisamos então descobrir quais são os sonhos de Deus para nós.
O fato de nós não entendermos e não descobrirmos quais são os sonhos que Ele tem para as nossas vidas, muitas vezes nos deixam assim, entristecidos ou sem saber o que está acontecendo na minha vida ou o que eu estou fazendo nessa terra. Mas quando nós sonhamos apenas com coisas passageiras, com coisas perecíveis, queridos, é claro que nós estamos sujeitos a nos frustrarmos. E há uma geração muito frustrada. A angústia, as depressões, as ansiedades têm tomado conta da nossa sociedade, justamente porque, queridos, porque às vezes tem sonhado com coisas assim, sonhado com coisas passageiras, sonhado com coisas perecíveis, sonhado com coisas que não têm peso de eternidade, sonhado com coisas que nós não vamos levar para a glória, que nós não vamos levar para lá. E claro que essas pessoas acabam se frustrando, estão sujeitas a se frustrar ou até mesmo ver que as realizações de tal sonho não traz ou não trouxe nenhuma felicidade. Ou tipo, sonhei, realizei meu sonho, mas não estou feliz. Sonhei, realizei o que eu queria, mas não estou alegre. Eu queria ter 18 anos, tem 18 anos. Eu queria casar, casou. Eu queria ter filho, teve filho. Eu queria comprar uma casa, comprou a casa. Queria ter netos, tem netos. Terminou a vida, pergunta para ela, foi feliz? Não fui. Não fui. Pastor, ter casa, ter filho, família, isso não é sonho de Deus? Claro que é o sonho de Deus. Mas será que é só isso? Mas será que ela viveu no propósito de Deus? Será que ela, a família, os filhos, o carro, a moto, tudo que ela conquistou era para a glória de Deus? Era para o Senhor? E a tendência de muitos se frustrarem é isso, queridos. Nós sonhamos com coisas que são perecíveis, passageiras. Porém, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, queridos, é diferente. Não se trata apenas de ou da realização de uma satisfação pessoal. Quando nós sonhamos o sonho de Deus, queridos, se trata de nós vivermos dentro, ou vivermos o propósito de Deus para nossas vidas. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido, isso é algo, queridos, que nós precisamos ter essa convicção. Estamos terminando um ano de 2023, e como é importante a gente fazer uma análise, uma retrospectiva, um balanço de tudo aquilo que nós colocamos no nosso livro dos sonhos, para ver se realmente os sonhos que nós colocamos, eles estavam de acordo, alinhados com aquilo que Deus realmente tinha para nós. Por quê? Porque nós vamos iniciar um novo ano, e muitas vezes, pelo fato de nós não termos conquistado alguns sonhos, muitos dizem assim, já que Deus não quis fazer, eu desisto. Não continuo mais sonhando, não vale a pena, as coisas não acontecem, não se manifestam na minha vida. A essa altura, que eles terminando um ano e começando um outro, eu diria ou perguntaria, qual é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior sonho hoje? Aquele que te motiva a não desistir no meio da jornada. Aquele que te motiva a não parar no meio do caminho. Se essa pergunta não tem uma resposta, e eu sei que para muitos não tem. Se essa pergunta não tem uma resposta, queridos, e nós vivemos numa geração que eu pergunto, qual é o teu sonho? O que te motiva você a continuar vivendo? Alguns demoram mais do que segundos, minutos, e fica pensando, não consegue encontrar um motivo pelo qual continuar existindo. Por quê? Perdeu os sonhos, perdeu a alegria de sonhar, perdeu a motivação correta de sonhar, porque sonhou tantos sonhos seus, se frustraram, não querem mais sonhar. Não querem mais viver isso para suas vidas. Esse sonho, ele será bom para você, que você, imagino que pensou aí. Esse sonho será bom para sua família? Esse sonho, ele envolve aqueles que te cercam? Se sim, é porque já está
num caminho bem andado. Se esses sonhos beneficia você, beneficia a sua família, beneficia os outros que estão à sua volta, já é um ponto muito positivo. Para alguns, queridos, os maiores sonhos às vezes estão relacionados à sua família. Para outros, ao trabalho. Há aqueles que ainda focam os seus sonhos, talvez em outras conquistas. Independente da sua resposta, você precisa saber que esse projeto começou em Deus. Se esse sonho que você sonha está de acordo com a vontade de Deus, começa nele, vem dele, e dele virá a provisão para aquilo que você precisa, para fazer você chegar aonde você quer chegar, onde você precisa chegar. Mas antes aqui de falar sobre os sonhos de Deus para você, há pelo menos duas coisas que você precisa saber sobre os sonhos. Primeira coisa, o sonho é uma semente de grandes realizações. Antes da gente saber um pouquinho mais sobre os sonhos de Deus para nós, essa é uma coisa que nós precisamos saber. Os sonhos de Deus é uma semente para grandes realizações. Significa, queridos, que muitas coisas não acontecem porque nós não plantamos a semente. Que semente? O sonho. Não sonhamos. E pelo fato de não plantarmos essa semente, nós não vamos colher. Nós não vamos realizar. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre praticamente isso. Diz, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu vou repetir, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uma versão mais contemporânea, a nova versão transformadora, é uma versão muito contemporânea agora, eu gosto muito dela. Ele diz assim, pois Deus está agindo em vocês. Esse mesmo versículo que nós lemos, diz assim, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, olha só, Deus dá o desejo, o sonho e o poder de realizar aquilo que lhe é do agrado dele. Eu amo essa versão. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Então ele dá o desejo, ele coloca o sonho, ele projeta algo dentro de nós e ele diz que dá o poder, ele dá os recursos, ele dá tudo o que nós precisamos para que isso seja realizado. Mas tem um porém, para que seja do agrado dele, para que seja da vontade dele, para que seja para honrar a ele, exaltar a ele. Significa a essa altura que vale a pena pensar que se o sonho é uma semente para grandes realizações, esses sonhos que eu estou plantando, ele vai ser sonhos que vai agradar a ele. Se sim, mais um ponto aqui, queridos, para a gente caminhar. E toda essa grande realização, como eu disse aqui há pouco, que o sonho é uma semente de grandes realizações. Toda grande realização começa com uma ideia, começa com um sonho. Aliás, essa ideia nós podemos chamar de sonhos. Toda grande realização pode ser chamado de um sonho que começou com uma ideia, um projeto, um desejo. Ela é, na verdade, queridos, uma coisa que existe na cabeça do sonhador, mas não pode ser vista por ninguém do que o cerca.
esses sonhos, essas realizações, normalmente, quem recebe é você. Vem dentro de você, Deus projeta em você. Queridos, eu fico vendo, eu tenho eu já disse isso aqui, um eterno sonhador. Como eu amo sonhar. E muitas vezes eu gosto de assistir ou de ver noticiários ou séries ou alguma coisa que me leve a sonhar. Pessoas que realizam grandes coisas, e aí eu começo a estudar assim, como que ela realizou aquilo? E aí você faz um caminho de volta e veja como tudo começou. Um dia desse eu estava vendo alguns pastores que construíram suas grandes igrejas, megas igrejas, e aí eu voltei um pouco para ver como que era, como que eles começaram. E aí a gente olha e fala assim, tem jeito para mim, porque começaram às vezes pior do que a gente, pior do que não tinha nada. Aí você vê aquelas grandes megas construções, grandes pontes, grandes prédios. Um dia desse eu fiquei curioso, eu queria saber como eles tinham construído. Eu esqueci o nome daquele prédio em Dubai, aquele mega prédio, aquela estrutura lá. E eu fui estudar um pouquinho como tudo começou, como que nasceu. Nasceu com uma ideia, nasceu com um projeto. Aí você vai ver, queridos, hoje coisas estrondosas. Como que as pessoas chegaram à lua, como que esses sonhos foram realizados, como que grandes coisas na NASA é construído, como que grandes realizações, como que grandes projetos, grandes pontes, ônibus, como que tudo isso vai acontecendo, como que está chegando o carro. Aqui eu não vejo ainda muito, mas eu estive na Costa Rica, está próximo ali, Estados Unidos. Gente, você vê tantos de carro elétrico, invadiu a Costa Rica, carros elétricos. Eles são totalmente diferenciados, mas como que isso começou? Com uma ideia, que nasceu, e as grandes realizações. Agora na Bíblia, queridos, é a mesma forma. Deus, ele projeta sonhos no coração das pessoas. José, por exemplo, eu quero ler um texto com vocês falando sobre esse homem. José, ele é um bom exemplo disso. O que é um homem, o que é o poder de um sonho na vida de uma pessoa que recebe um sonho de Deus. Nós conhecemos essa história, um homem, um jovenzinho na verdade, que tem um sonho. E ele sonha com 11 feixes, ele sonha com o sol, com a lua se prostrando diante dele. Ele tem sonhos, e aquilo lá, queridos, dá a impressão que eram sonhos, meu Deus, tipo assim, que loucura, o que é isso? E ele conta para os irmãos, conta para o pai, ninguém entende o sonho, critica o sonho. Quando ele era tão jovenzinho, José teve esse sonho que na verdade despertou o quê? Alegria no coração dos seus irmãos? Gozo no coração dos seus irmãos? Pelo contrário, despertou ira, raiva, ciúmes no coração dos seus irmãos, a ponto, queridos, que esse homem acabou sendo vendido, esse jovem acabou sendo vendido como escravo e passou anos nessa condição de escravo. Sabia que às vezes por causa de um sonho, você pode entrar numa condição que ninguém vai te entender, que ninguém vai aceitar, ninguém vai gostar, mas se ele vem de Deus, ele vai respaldar. Ele vai respaldar. Porque a Bíblia diz que um dia, porém, Deus se levantou em favor desse homem e o levantou como governador do Egito, e por isso ele salvou não só a vida dele, salvou a sua família e uma nação inteira. Israel poderia ter sido exterminada naquele período de fome, mas por causa de um sonho que Deus projetou no coração de um homem, ele salvou sua vida, sua família e uma nação. Olha só o que está escrito em Gênesis 45, versículo 4 em diante. A palavra aqui fala um pouco sobre isso. Diz assim: por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo de colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aqui, queridos, fica muito claro que o sonho que Deus colocou na vida de José era para um propósito: salvar vidas. Salvar vidas. O sonho dele não era um sonho para ele apenas, era para envolver outras pessoas no sonho que Deus colocou. Deus sonha, queridos. Quem colocou esse sonho no coração de José foi o próprio Deus. Deus sonha, e Ele nos permite de sonhar, de ver pela fé, porque aquilo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar, Deus projeta os sonhos no nosso coração, para que pela fé a gente consiga enxergar esses sonhos. Essa é a primeira coisinha que nós precisamos saber, que os sonhos é uma semente de grande realização. Segunda coisa sobre os sonhos, queridos: Deus se alegra quando você conquista os seus sonhos. Você sabia que há alegria no coração de Deus quando um sonho que Ele projeta em você acontece? Como assim, pastor? Significa que existem sonhos que vêm e não acontecem? Existe. Existem sonhos que são colocados por Deus dentro de nós e eles não acontecem. Por quê? Porque Deus coloca o sonho, mas a resposta desse sonho se manifestar vem de mim. Existe uma parte de Deus, mas existe a minha parte de responder, de estar pronto, porque José poderia, lá na masmorra, ter feito tanta coisa errada, desistido dos sonhos, ter se enforcado, perdido a alegria, a motivação. Não, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus não tem mais nada comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Como que você sente, queridos, quando alguém que você ama muito realiza um sonho? Por exemplo, quando você vê seus filhos realizando os seus sonhos, os sonhos deles, como você se sente? Quando você vê alguém da sua família, um pai, um irmão, alguém da sua família, um ente querido, realizando um sonho, como que você se sente? Eu particularmente me sinto muito feliz. Vejo a minha filha rompendo, minha filha crescendo, minha filha alcançando novos desafios, seus sonhos sendo realizados, eu me sinto feliz. Agora, se eu me sinto feliz com o sonho de alguém, imagina Deus que projeta, coloca esses sonhos no nosso coração, como que Ele não se sente? Quando uma pessoa muito querida por nós, queridos, realiza um sonho, nós precisamos celebrar a vitória com ela, ficarmos felizes com ela. Se nós que somos imperfeitos, se nós que não somos perfeitos, nos alegramos pelas conquistas de alguém, imagine o nosso Deus, como que Ele se sente quando você realiza um sonho que Ele projeta no seu coração. Com certeza um gozo no coração de Deus para isso. Eu com certeza fico feliz. Imagina Ele. Agora, para a gente concluir aqui nesta manhã, queridos, como que nós reconhecemos? Como reconhecer se um sonho vem de Deus? Eu diria que esse é um dos grandes desafios e perguntas para nós. Como reconhecer se um sonho vem de Deus? Como reconhecer, como saber se os sonhos de Deus são para mim? Como nós estamos ministrando, os sonhos de Deus, eles são para você. Como? Como que eu sei disso? Na semana passada, nós compartilhamos sobre como viver os sonhos de Deus. Na verdade, o tema era vivendo os sonhos de Deus. E nós falamos sobre 3 pontos que, para viver os sonhos de Deus, o primeiro deles, acredito que você se lembra, é alinhar os seus sonhos com as promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto.
Para viver os sonhos de Deus, eu preciso alinhar os meus sonhos com as promessas de Deus. O segundo é a gente perseverar e esperar o tempo de Deus. E o terceiro é estar disposto a lutar pelos nossos sonhos. Trouxemos vários exemplos, você pode ouvir essa ministração e entendê-la, que com certeza vai ligar com o que nós estamos falando. Mas muitas vezes, queridos, um determinado sonho, ele pode gerar uma inquietação e até mesmo levantar uma dúvida. Como assim? Isso já aconteceu comigo. Será que ele vem de Deus ou é coisa da minha cabeça? E essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Será que esse determinado sonho, que está causando uma inquietação, uma dúvida, que vem de Deus ou é da minha cabeça? Vem de Deus ou é algo que eu quero? Ou é a minha vontade? É o meu desejo? É aquilo que eu gostaria que acontecesse? E muitas vezes essas dúvidas, essas inquietações, queridos, ela na verdade deveria nos levar para estar mais perto aos pés do Senhor, porque é ali que nós vamos conhecer se elas são ou não de Deus. Essas inquietações, queridos, na verdade, elas não são para nos destruir, elas vêm, na verdade, para que a gente possa se acercar mais de Deus, estar mais perto de Deus, porque quando nós estamos aos seus pés, a clareza virá. Essa inquietação desaparece, essas dúvidas desaparecem. E a seguir aqui eu quero falar sobre 3 maneiras, bem rapidamente, de identificar se um sonho vem ou não de Deus. 3 maneiras para você identificar se o sonho vem ou não de Deus. Primeira maneira, embora muito parecido com o que eu falei na semana passada, a primeira maneira é: eles estão alinhados com a palavra. Na semana passada, para você viver o sonho de Deus, você precisa alinhar os seus sonhos com as promessas de Deus. Agora nós estamos falando de uma maneira para saber se os sonhos de Deus são para mim. Como, pastor? Primeira maneira, queridos, esses sonhos, eles estão alinhados com as Escrituras. Eles estão alinhados com a palavra. Como assim? Você vai entender. Jesus, ele foi a expressão de Deus em pessoa, sim ou não, aqui na terra. Jesus era próprio Deus em pessoa aqui na terra. E assim como ele não fez nada desalinhado com o caráter do Pai, nada desalinhado com a vontade do Pai, Deus também não faz nada, não projeta nada dentro de você que não esteja alinhado com o que Ele quer para você. Isso significa, queridos, que muitas vezes nós podemos ter sonhos, mas não estão alinhados com a palavra. O caráter de Deus jamais vai ferir um princípio para que você sonhe algo que não seja para a glória dele. Ou seja, Deus não faz nada que não esteja em linha com o seu caráter. Como assim, meu pastor? E é por isso, queridos, que se o seu sonho não se mostra contrário a um princípio da palavra, é bem provável que ele venha de Deus. Se o seu sonho não se mostra contrário a um princípio, significa que Deus está nisso. Eu vou dar um exemplo, e isso talvez vai clarear muito mais. Eu vou citar aqui o nome de uma pessoa fictícia aqui. Imagina o Vitor. Ele deseja se tornar
o vice-presidente da empresa onde ele trabalha. Um homem, ele quer, o Vitor, se tornar o vice-presidente da empresa onde ele trabalha. Mas ele está, com isso, prejudicando o trabalho do atual vice-presidente para ocupar o lugar dele. Ele tem um sonho. Qual é o sonho dele? Se tornar um vice-presidente. O sonho louvável? Claro que é. Ele quer crescer na empresa, ele quer ser bem-sucedido, ele quer romper novos desafios. Só que, para ele fazer isso, ele está prejudicando o atual vice-presidente, e ele só vai conseguir ocupar esse cargo se ele prejudicar o atual vice-presidente. Aí vem uma pergunta, queridos: buscar a prosperidade profissional está de acordo com a palavra de Deus? Claro que sim, claro que sim. Está de acordo com o caráter de Deus? Claro que sim, está nas Escrituras. Buscar prosperidade está de acordo com a vontade do Senhor. Ele quer que você prospere em tudo. Porém, agir para prejudicar o outro por ganância está de acordo com a palavra de Deus? Não, fere um princípio. Significa que o Vitor está sonhando, mas o sonho dele não é de Deus. Ser próspero está em linha com a palavra, parcialmente, mas prejudicar alguém, para isso acontecer, está fora do caráter de Deus, está fora do propósito de Deus. Significa, queridos, que provavelmente ele pode conseguir esse cargo? Pode. Foi sonho de Deus? Prejudicando um outro? Claro que não. Era o sonho dele, era a vontade dele, ele alcançou o que ele queria. Vai ser feliz? Certo, por um momento sim, mas o que ele planta, ele vai colher lá na frente. Isso é muito fácil. Uma das maneiras de nós sabermos, queridos, para identificar se o sonho de Deus é assim: eles estão alinhados com as Escrituras? Está ferindo um princípio da palavra? Está ferindo um caráter de Deus? Está, não é de Deus, não é do Senhor. Está alinhado 100%? Beleza, continue sonhando. No tempo determinado, Deus vai fazer com que esse sonho se cumpra. Segunda maneira para a gente entender se os sonhos são de Deus eles trazem paz ao seu coração. Essa é a segunda maneira para saber se o sonho de Deus é para você ou não, se ele traz paz ao seu coração. Às vezes, eu uso muito um exemplo. Você olha para um semáforo, o semáforo ele tem o vermelho, o amarelo e o verde. E nós somos motoristas, quando chega ali, às vezes a gente, e eu digo a gente porque quem aqui já não chegou no amarelo para o vermelho e disse assim: vai dar tempo, vai dar, e você foi, e aí a hora que você foi, atrás do seu carro tinha o logo da igreja, e quem estava atrás era o pastor, o radar, né? Era o radar. Tem uns irmãos, vocês sabiam que tem irmão que não colocou o logo da igreja por causa disso? Não colocou o logo no carro lá porque tem medo do radar de pegar lá uma família de aliança, né? Que vai passar correndo, vai... Ai, meu Deus do céu. Mas aí, vermelho, não passa, não ultrapassa. Amarelo, atenção. Verde, siga. Às vezes os sonhos de Deus, queridos, a Bíblia fala, e eu quero ler esse texto com você, e você vai entender isso. Olha só, Colossenses 3,15. Talvez você nunca mais vai esquecer essa questão do radar e do semáforo. Olha o que diz o texto do apóstolo Paulo falando aos irmãos em Colossenses. Eu já estou aqui praticamente concluindo. Eu quero cantar uma canção com vocês nesta manhã e fazer algo profético ainda hoje, queridos.
Olha só, 3,15 Colossenses diz: a paz de Cristo deve ser o juiz do coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se você pegar em outra versão, vai dizer assim: a paz de Cristo deve ser o árbitro do coração, o árbitro do coração de vocês, o juiz. Quem aqui já jogou futebol? Homens, muitos, e ainda joga, né? Quem aqui tinha um juiz apitando o jogo que você estava jogando? E aí o juiz apitou algumas coisas lá, levantou o cartão vermelho, o amarelo, e a mãe do juiz foi a culpada naquele momento que você disse para a mãe do juiz ir para algum lugar que não vale a pena aqui nem lembrar. O juiz é o árbitro, é aquele que... A Bíblia diz que a paz deve ser o juiz do coração, o árbitro. Quando você está orando por algo e você recebe uma luz vermelha com relação àquilo, significa que o juiz, a paz, não está aprovando o que você está orando. Sinal vermelho. Então eu não vou orar mais. Deus já disse que não. Mas às vezes, queridos, Deus ele acende uma luz amarela. A paz não está nem vermelha e não está verde, está amarela. O que eu faço nessa situação? Continuo orando para saber se o semáforo vai ficar vermelho ou se ele vai ficar verde. Porque eu, para seguir, receber o verde, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter certeza. Porque a Bíblia diz que a paz é o juiz do coração. É a paz que nos leva. Por exemplo, quero casar, estou namorando, e eu estou orando para casar, para ter minha família, e aí acende a luz vermelha, acende a luz amarela. Enquanto não vem a verde, queridos, não case, porque se casar, a gente pode correr um risco de ser atropelado, alguma coisa pode dar errado na hora de eu passar esse sinal que não deveria ter passado. Então, ter paz a respeito de um sonho não significa realizá-lo sem desafios e sem obstáculos. Ter paz no coração não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter que lutar pelos seus sonhos, mas saber que não importa o que aconteça, Deus está no controle de tudo. Então ter paz não significa que você não vai ter lutas para realizar os seus sonhos, mas você precisa orar para sentir e ter essa é uma maneira de você saber se os sonhos de Deus são para você. Está trazendo alegria no meu coração? Traz alegria dentro do meu coração? O projeto que eu vou fazer, que eu vou realizar, o casamento, por exemplo, que eu citei, vou casar, eu tenho paz. A paz é o árbitro, é o juiz do meu coração. Casa, não casa. Está amarelo, continue orando, presta um pouco mais de atenção, vai mais para os pés do Senhor, busque a vontade de Deus. Afinal, queridos, quem colocou o sonho no seu coração foi Ele mesmo. Se Ele colocou, Ele vai te dar paz. Se não tiver paz, é porque esse sonho não vem dEle, não vem do Senhor. Isso é muito importante. Nas vidas, nas realizações profissionais, nas realizações de famílias, na construção de uma família, de um casamento, isso é muito sério. Para abrir uma empresa, para começar um negócio, para ter um filho, para buscar as direções de Deus ministeriais, para eu abrir uma célula, para eu começar qualquer coisa. Como é importante a gente buscar essa maneira de Deus, para saber se os sonhos deles é ou não para mim. Por quê? Porque um sonho de Deus, queridos, ele chega acompanhado de uma dose de fé. O sonho de Deus, ele vem acompanhado com algo que você não sabe de onde vem, é aquela fé. Deus enche o seu coração, Ele diz ao seu coração que apesar das barreiras, Deus está à frente e Ele já te deu o que você precisa para realizá-lo. Terceira maneira,
para a gente saber se os sonhos de Deus são para nós, eles estão alinhados com os seus dons e talentos? Se eles não estão alinhados com seus dons e talentos, já é um outro ponto negativo. Ou seja, para eu saber, queridos, uma maneira para eu saber se os sonhos de Deus é para mim, eu preciso entender que se esses sonhos estão alinhados com os meus dons e com os talentos que Deus me deu. Com os meus dons e com os talentos que Deus me deu. Quais são os talentos e dons que Deus te deu? Eu tenho um dom. Deus normalmente vai alinhar os sonhos dele com esses dons. Tem gente que não tem dom para alguma coisa e quer viver um sonho baseado não sei no quê. Não sei no quê. Quando Deus te fez, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Às vezes você é uma pessoa que fala, que sabe muito falar, com certeza Deus vai usar essa fala. E o sonho que Deus vai projetar, com certeza o falar vai ser parte dos sonhos dele para você. Deus te deu uma habilidade de repente de apaziguar, de ser um apaziguador, de ser aquele pacificador. Com certeza Deus vai projetar sonhos para você, para que esses talentos e esse dom seja usado na sua vida. Deus te deu um sonho ou talentos para você ser um grande empresário, produzir coisas, criar coisas, dar emprego a outras pessoas. Com certeza os sonhos de Deus para você vai ser para que você possa abençoar outras pessoas. Precisa alinhar, saber se os sonhos estão alinhados com os dons e com os talentos. Se estão, continue sonhando, continue sonhando. Deus, Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano, Ele tem um projeto de paz, de prosperidade, de alegria para transformar a sua vida. E Ele conhece os seus gostos e as suas aptidões. Ele sabe o que você gosta, Ele sabe quais são as suas aptidões. Então Ele vai manifestar isso na sua vida. Amém, queridos? Pastor, eu já sei quais são os sonhos de Deus que vêm para mim. E agora? Agora é simples, queridos. Se você já sabe, se você identificou que o sonho de Deus vem para você, é só convidar o Espírito Santo, dizer assim: Espírito Santo, você poderia se tornar um parceiro comigo nessa jornada? Pronto, é submeter o sonho que veio dele mesmo de volta a ele. Você já identificou quais são os sonhos dele? Já. Agora você pega esses sonhos e submete ao Espírito Santo e convida ele, diz: Espírito Santo, cuida para mim. Pronto, queridos, com certeza os sonhos de Deus vão acontecer, eles vão ser realizados na sua vida. Queria que você se colocasse de pé, por favor. Quero orar por você nesta hora. E antes de orar, eu gostaria de falar só duas coisas. Primeiro, não se esqueça, queridos, dessas duas coisas. O seu coração, ele é uma fábrica de sonhos de Deus. Queria chamar a equipe, os seus corações, o Arts Music, por favor, para subir. Os seus corações é a fábrica dos sonhos de Deus. Primeira. Segunda, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, eles sempre vão gerar vida. Como assim? Nunca um sonho de Deus, ele vem para te gerar morte, gerar coisas que não procedem vida. Meu coração, ele é uma fábrica de sonhos. E nesta manhã eu gostaria de cantar uma canção com vocês. E enquanto nós cantamos, hoje eu gostaria de desafiar você e fazer um ato profético. Você vai sair daqui, querido, mesmo que você não, talvez, eu estava sentado, como eu disse ali atrás, fiquei um tempão lá hoje, e aí chegou cadê ela? Onde ela está? Deixa eu ver aqui. Por favor, vem aqui um pouquinho.
Ela chegou e estava dizendo, eu estava ali sentado, ela disse assim: pastor, estávamos compartilhando um pouquinho sobre o resultado desses 40 dias, né, com eles. Os 40 dias tinha acontecido com o esposo dela e tal. E aí ela começou a falar do nada e disse assim: pastor, esse ano eu fiz o meu caderno dos sonhos, meu livro dos sonhos, e eu coloquei umas imagens, e eu comecei a sonhar. O ano passado eu até comprei meu caderno, mas eu engavetei o meu livro. Mas esse ano não, esse ano eu fiz o meu livro dos sonhos, coloquei lá, e aconteceram, eu não vou falar agora. Fala um pouquinho pra gente como foi isso, por favor. Graça e paz, bom dia. Eu fiz o meu livro dos sonhos e orei, né? Entrei aqui nas mãos de Deus. E esse ano de 2023 eu realizei sonhos que eu jamais achei que eu fosse realizar. E eu sou grata a Deus por isso. E Deus tem feito maravilhas na minha vida, na vida da minha família, do meu esposo, da minha filha. E por isso que eu falo, gente, faz o livro dos sonhos, sonhe, porque Deus, Ele realiza o impossível. E eu sou muito grata a Deus por isso. E Deus tem feito maravilhas. E eu creio que em nome de Jesus, em 2024, Deus tem algo novo, muitas coisas novas na nossa vida. Se vocês chegarem perto dela e do marido dela e ouvir o que Deus fez na vida dela e do marido, queridos, esse ano, por causa de sonhos que ela colocou diante desse livro dos sonhos, você diz assim: se aconteceu com ela, acontece comigo. Se ela conseguiu, eu também consigo. Eu me alegrei tanto hoje de manhã, e eu fiz até um desafio assim, eu falei: você compartilharia isso com a gente? Ela disse: ai, pastor, mas ela está aqui. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, amém. E eu gostaria, nós preparamos um lugar lá atrás hoje e colocamos lá vários livros dos sonhos. Daqui a pouco a Ana, a Cristiana vai ficar lá, e ela vai estar entregando para você o seu livro do sonho. Junto com o livro dos sonhos eu preparei umas imagens, são 3 folhinhas, um brinde aqui para você. Comprando o livro dos sonhos, você leva as imagens. Porque ela me disse o seguinte: pastor, eu comecei a procurar no Google imagens, e no meu livro dos sonhos, além das imagens que o Senhor tinha dado, eu comecei a achar outras imagens. E eu fui ampliando o meu livro dos sonhos, e eu fui colocando novos desafios, novos sonhos, novas metas, novas coisas. Isso aqui é apenas um aperitivinho, só algumas imagens para você dar o start inicial. Mas eu gostaria depois que todos passassem lá, todos mesmo, compre o seu livro do sonho. Daqui para o final deste mês, queridos, ainda faltam 15 dias. Ainda existe 2 semanas, você pode buscar de Deus. Eu creio que Deus também já colocou os sonhos no seu coração. Faça o seu livro dos sonhos. E no dia 31 aqui, queridos, vai ter algo muito especial. Vai acontecer muita coisa bonita aqui. Um deles vai ser a gente apresentar o nosso livro dos sonhos ao Senhor. O outro que vai acontecer aqui no dia 31 é que esse ano, todos os anos, ou a gente ouve uma palavra da apóstola Valnice, ou ouve a gente ministrando. Esse ano eu vou ouvir a igreja pregar. É surprise, você tem que estar aqui para saber o que vai acontecer. Esse ano eu não vou pregar, eu quero ouvir a igreja pregar. Esse ano eu quero, não sei se eu conto, se eu não conto. Eu acho que vou deixar para a semana que vem. Lembre-se que semana que vem, dia 24, véspera de Natal, de manhã, domingo, nós temos o nosso culto normalmente. Vamos ter um culto aqui especial, dia 24, de manhã, amém? Eu vou deixar para contar na próxima semana. Mas no dia 31, a igreja vai pregar. Vocês vão pregar. E eu vou ouvir. Essa vez, esse ano nós vamos começar diferente. Vai ter surpresa aí. Procure a Cris então depois. Pegue o seu livro dos sonhos. Aqui, ok? Hoje a Cris vai estar só cuidando disso. Só disso.
No balcão hoje vai ter uma outra coisa. Daqui a pouco o Felipe vai estar compartilhando com a gente um novo tempo. E a Ana Cristina vai estar cuidando de um outro desafio aí, para vocês não se perderem. Mas eu não queria que você, tem uma fila ali de 500 pessoas e eu vou deixar para a semana que vem. Não deixa para a semana que vem. É hoje. Para dar tempo de você adquirir e falar, eu vou colocar os meus sonhos diante de Deus. Eu quero cantar uma canção. Eu coloquei um desafio para eles aqui. Acho que nós cantamos essa canção uma vez, se eu não me engano, aqui há muito tempo atrás. E o tema dessa canção, o nome dessa canção é Sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Você não está com o seu livro dos sonhos aí agora. Se você tivesse, eu ia convidar você para vir aqui à frente e tal. Não vou fazer isso hoje. Mas dentro de você, eu acredito que você já tem aquilo que o Senhor vem colocando diante do Senhor. E eu queria que você nesta manhã, querido, se colocasse diante do Senhor e dissesse: Senhor, quais são os sonhos que o Senhor tem para mim? Quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, minha família, o meu ministério, minha célula, profissional? Eles estão alinhados com a palavra? Eles trazem paz, ou melhor, a paz no meu coração, Senhor, é alegria dentro dele? Vamos cantar essa canção, queridos, e nesse momento, vamos colocar diante do Senhor isso.